Feche os olhos e tente esquecer a Amazônia que você conhece hoje. Sob a densa copa das árvores e o curso calmo dos rios modernos, jaz um segredo enterrado por milhões de anos em camadas de terra e esquecimento. Imagine um mundo onde o chão treme sob o peso de preguiças do tamanho de elefantes e onde as águas não pertencem aos botos, mas a monstros com mordidas capazes de triturar o aço. Não estamos falando de ficção científica ou de planetas distantes. Estamos falando do solo que você pisa. Houve um tempo em que a Amazônia era o lar de criaturas tão bizarras e colossais que desafiam a lógica da biologia moderna. Verdadeiros titãs que transformaram o coração da América do Sul em um campo de batalha épico pela sobrevivência. O que você está prestes a ver não é apenas história. É o despertar de um passado sombrio, onde a natureza não conhecia limites para o tamanho ou para o terror. A Amazônia pré-histórica não era apenas uma floresta. Era um laboratório de gigantismo. No topo dessa pirâmide de estranhezas, encontramos o Purosaurus, um jacaré-açu ancestral que fazia qualquer crocodilo atual parecer um brinquedo. Com mais de 12 metros de comprimento, ele era um tanque de guerra biológico pesando mais de 8 toneladas. Sua cabeça, larga e robusta, abrigava dentes projetados não apenas para perfurar, mas para estilhaçar carapaças e ossos com a facilidade de quem quebra um galho seco. Ao lado desse monstro das águas surgia a Stupendemis, a maior tartaruga que já caminhou, ou nadou, sobre a Terra. Imagine um casco do tamanho de um carro popular com quase 3 metros de comprimento. Mas não se engane pela sua lentidão aparente. Os machos dessa espécie possuíam chifres frontais maciços em suas carapaças, usados em combates brutais pelo território e pelas fêmeas, transformando esses animais em fortalezas vivas e armadas. Nas margens desses rios colossais, a terra firme era dominada pelo Eremotherium, a preguiça gigante. Diferente de suas parentes modernas que se penduram em galhos, o Eremotherium era um titã terrestre de 6 metros de altura, quando se apoiava nas patas traseiras. Com garras curvas e poderosas, ele conseguia arrancar árvores inteiras do chão para se alimentar, movendo-se pelas clareiras como um gigante peludo e imbatível que não temia predadores. Não menos estranho era o Toxodon, uma criatura que parecia uma mistura impossível entre um rinoceronte, um hipopótamo e um roedor gigante. Com um corpo maciço e patas curtas, ele vagava pelas áreas pantanosas, usando seus dentes incisivos sempre crescentes para triturar a vegetação dura da época. Sua aparência era tão alienígena que, quando Charles Darwin encontrou seus fósseis, descreveu-o como um dos animais mais estranhos já descobertos pela ciência. Por fim, cruzando o pântano com uma elegância mortal, tínhamos o Gryposuchus, um gavial gigante com um focinho extremamente longo e fino, cravejado de dentes afiados como agulhas. Ele era o mestre da precisão, especializado em capturar peixes gigantescos que habitavam os sistemas fluviais da época. Juntos, esses 5 animais formavam um ecossistema de proporções épicas, onde o comum era ser extraordinário, e o pequeno simplesmente não sobrevivia. Nesse cenário de titãs, a sobrevivência não era garantida pelo tamanho, mas pela eficiência letal. O Purosaurus reinava absoluto através de uma estratégia de emboscada que paralisava o coração de qualquer presa. Ele permanecia imóvel sob as águas turvas, apenas com seus olhos acima da linha da superfície. Quando um animal se aproximava para beber água, a explosão de energia era devastadora. Em frações de segundo, as mandíbulas se fechavam com uma pressão de 7 toneladas, arrastando a vítima para as profundezas em um giro mortal que desarticulava membros instantaneamente. A força bruta desses animais era complementada por adaptações sensoriais únicas. O Eremotherium, apesar de herbívoro, possuía uma estrutura óssea tão densa que funcionava como uma armadura natural contra ataques. Suas garras não eram apenas ferramentas de colheita, mas armas defensivas terríveis. Um único golpe de uma preguiça gigante poderia abrir o tórax de qualquer predador terrestre que ousasse desafiar sua calma aparente. O domínio do ambiente vinha da combinação entre massa corporal e resistência extrema.
Imagine um encontro entre um toxodon e um predador nas margens de um lago. O toxodon não era apenas um alvo grande. Sua agilidade em terrenos lamacentos era surpreendente para o seu peso. Ele utilizava sua massa para atropelar ameaças, usando o corpo como uma marreta viva. A dinâmica de poder na Amazônia pré-histórica era uma dança constante entre a defesa impenetrável das tartarugas gigantes e o ataque esmagador dos grandes répteis, criando uma tensão que pairava no ar úmido da floresta. O suspense aumentava ao cair da noite. Nas sombras da vegetação densa, os sons da floresta eram diferentes. O estalar de galhos sob o peso do Eremotherium, ou o borbulhar da água sinalizando a subida do Purosaurus, criavam uma atmosfera de perigo constante. Encontrar uma dessas criaturas hoje seria como encarar um monstro de um pesadelo esquecido. Elas dominavam seus nichos com uma perfeição evolutiva que as manteve no topo por milhões de anos, transformando a paisagem em um reino de soberania absoluta. Existem fatos sobre essas criaturas que desafiam a nossa coragem. O Purosaurus, por exemplo, não apenas mordia. Ele possuía uma força de mordida superior à do próprio Tyrannosaurus Rex. Isso significa que, se você colocasse um carro entre seus dentes, ele seria reduzido a metal retorcido em segundos. Mais assustador ainda é saber que esse monstro convivia com a Titanoboa em certas regiões fronteiriças, a maior serpente que já existiu, criando um ambiente onde os pesadelos ganhavam escamas e sangue frio. A Stupendemis também guardava um segredo sombrio em seu casco. Fósseis encontrados revelam marcas de mordidas gigantescas e profundas, sugerindo que as batalhas entre as tartarugas e os purossauros eram frequentes e violentas. Imagine o som de um casco de 3 metros sendo trincado pela pressão de toneladas de força subaquática. Era um mundo de violência mútua, onde até a criatura mais protegida da Terra vivia sob a ameaça constante de ser devorada viva. O Eremotherium, embora herbívoro, possuía um tamanho tão perturbador que sua mera presença alterava o curso dos rios e a estrutura das florestas. Há evidências de que essas preguiças poderiam ser oportunistas, usando sua força para espantar predadores de carcaças e consumir carne para suplementar sua dieta. A imagem de uma preguiça de 6 metros de altura se alimentando de restos mortais é uma das visões mais perturbadoras da paleontologia moderna, quebrando a imagem de animal dócil que temos hoje. O mais impressionante, e talvez o mais assustador, é a escala do tempo em que esses monstros foram os donos do Brasil. Eles não foram um erro da evolução, mas um sucesso absoluto que durou muito mais tempo do que a existência da humanidade. O silêncio que hoje impera sobre seus fósseis esconde o eco de rugidos e confrontos que fariam o coração de qualquer homem moderno parar. A Amazônia era, sem dúvida, o lugar mais perigoso do planeta. Este mundo de gigantes é fascinante, não é? Se você quer continuar descobrindo os segredos mais profundos da nossa pré-história, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Agora, me conte aqui nos comentários. Se você tivesse uma máquina do tempo, você teria coragem de passar apenas 10 minutos nas margens de um rio da Amazônia pré-histórica, sabendo o que vive lá embaixo? Quero saber quem aqui é corajoso de verdade. A Amazônia ainda guarda muitos segredos. Sob os sedimentos dos rios Solimões e Acre, centenas de fósseis esperam para contar novas histórias sobre esses tempos de titãs. Olhar para o passado nos faz perceber o quão efêmera é a nossa presença na Terra e quão incrível é a capacidade da natureza de se reinventar. Aqueles animais que parecem ter vindo de outro planeta eram, na verdade, os verdadeiros donos deste solo, governando com força e majestade muito antes de a primeira pegada humana ser deixada na lama. Ao navegarmos pelos rios da Amazônia hoje, é impossível não sentir um calafrio ao imaginar as sombras imensas que passavam sob as canoas ancestrais. O mistério da vida pré-histórica nos fascina porque nos lembra de que o mundo é muito maior e mais antigo do que nossa imaginação pode alcançar. Esses gigantes lhe se foram, mas o seu legado de poder e mistério continua vivo em cada camada de solo da maior floresta do mundo. Espero que essa jornada pela Amazônia dos gigantes tenha impressionado você.
A pré-história da América do Sul é um tesouro que ainda estamos começando a descobrir. Qual animal pré-histórico você gostaria de ver em detalhes no nosso próximo documentário? Deixe sua sugestão nos comentários e ajude a escolher o próximo capítulo da nossa história. Até a próxima descoberta!